Boa noite, irmãos. Que bom nos encontrarmos, né? Mais uma semana de vida, de bênçãos, tantas coisas para contar, tantas coisas para pedir, tantas coisas para agradecer, né? Eu estava aqui procurando na Bíblia um texto para compartilharmos nessa noite. Eu encontrei o de Mateus 6, fantástico, sobre o tesouro no céu. E olha o que a palavra nos diz. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, nesse momento de pandemia, quem somos nós diante de tudo isso, né? Se não é Deus para guardar nossa vida, se não é Deus para nos livrar desse vírus, quem somos nós? Nós podemos ter todos os cuidados, mas a nossa segurança, a nossa direção vem sempre de Deus. Por isso nós vamos louvar a Deus agora. Vamos cantar esse Deus lindo que cuida da gente, tem cuidado da nossa família, né? Tem nos apacentado. Vamos louvar a Deus nessa hora e eu convido o Lucas para dirigir o louvor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Mais um dia aqui, por mais que distante, estamos reunidos. Então este é o nosso momento de louvor e adoração, que é o momento que nós dedicamos a adoração a Deus através das músicas, dos hinos, né, dos cânticos. E é isso que vamos fazer agora. Então cante, louve a Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser. Vamos adorar a Deus nesse momento. Dar
Amém. Possamos continuar sempre adorando, louvando ao nosso Deus. Amém? Agora, nesse momento, você pode, se for da sua vontade, claro, fechar os seus olhos, adorar a Deus, derramar os pés dele, dizer que o ama e conversar com ele. Nesse momento, com um momento seu agora com Deus, e feche os olhos se você se sentir à vontade. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. E nós estamos aqui hoje por nenhuma outra razão a não ser a razão de que estamos aqui para adorar a Deus. Então que possamos continuar sempre lembrando disso e sempre adorando a Deus em diversas situações, seja momentos felizes ou momentos tristes, momentos mais fáceis ou momentos mais difíceis, que é o que nós estamos passando agora. Então que Deus possa abençoar cada um onde quer que esteja na sua casa, e que Ele possa continuar cuidando de nós, da nossa igreja, que nós nunca deixemos de orar, pelos irmãos, pelas coisas de Deus, e por tudo aquilo que nós
anseiamos e acreditamos, né? Que é Jesus. Que Deus possa te abençoar nesse momento, que você possa também pedir a Deus, né, forças e estar orando pelos irmãos. É muito importante que nós possamos fazer isso uns pelos outros. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Irmãos, vamos orar nessa hora, pedir a Deus que continue cuidando da gente, que cuide das famílias que estão enlutadas, que cuide dos médicos, dos pacientes, que cuide do mundo de um modo geral. Oremos. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, suplicando por misericórdia. Misericórdia por nossas vidas, misericórdia por hospitais lotados, ó Deus, que o teu favor, a tua graça, que a saúde visite os hospitais, ó Deus amado. Ó Deus,
Cuida, por favor, dos médicos, dos enfermeiros, de toda a equipe, Pai, que trabalha em hospitais. Deles a tua graça, deles a tua unção, deles a tua bênção, a tua força, Deus. Visita cada hospital nessa hora, não só aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo. Ó Deus, tenha misericórdia. Misericórdia porque nós vivemos um momento, ó Pai, que nem leitos nos hospitais mais há. Ó Deus, então, por favor. Ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor, sabendo que só o Senhor pode resolver esse momento tão complexo que toda a humanidade tem vivido. E, ó Deus, nós também queremos pedir ao Senhor que, por favor, visite cada prefeito, cada governador, o presidente, cada autoridade do nosso país. Dê-lhes a tua graça, dê-lhes a sabedoria, Pai, para nos ajudar a sair desse momento tão crucial. Ó Deus, tenha misericórdia da vida deles. Ó Deus, e abençoe eles de uma forma especial a cada uma das nossas autoridades. Que eles possam entender, ó Deus, que o povo está sofrendo, que o povo está perdido, estão sem direção, ó Pai amado. Ó Deus, abençoe o novo ministro da Saúde, para que ele possa continuar conduzindo, ó Pai, de uma forma mais tranquila e mais eficaz, ó Pai, no combate a esse coronavírus. Ó Deus, abençoa as vacinas que têm chegado. Ó Deus, abençoa as pessoas que têm tomado a vacina. Ó Deus, abençoa todo o seu povo, Pai amado. Abençoa e visita também as famílias enlutadas. São muitas perdas, são dores demais, Deus amado. E nós pedimos ao Senhor a tua bênção e a tua unção. E nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos pelo teu cuidado conosco. Ó Deus, e fale agora aos nossos corações através da tua palavra, que nós possamos receber, ó Pai, a tua mensagem e mudarmos o nosso rumo, mudarmos a nossa vida, a nossa direção e ver, ó Deus, onde que nós podemos atuar para diminuir a dor deste mundo tão cruel. Obrigado, Deus, que nós podemos falar com o Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Zenildo, tem a palavra. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 8. E nós vamos ler dos versículos 14 ao 21. Eu quero convidar você que abra o seu coração neste momento, abra o seu ser para a compreensão do Evangelho do Senhor Jesus. É sempre bom quando nós estamos diante da proclamação do Evangelho, que a nossa mente e o nosso coração estejam dispostos para receberem a luz que brota de Deus e que está registrada nos Evangelhos, e essa luz então transformar o nosso ser, nos dando direcionamento para a vida. Por isso eu te convido a que tenha o seu coração e a sua mente ligados nas palavras do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecidos? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000,
quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Responderam 7. Ao que lhe disse Jesus: não compreendeis ainda? Vivemos num tempo difícil, tempos difíceis em todo o mundo. Experimentamos aí as angústias de mais de um ano estarmos acometidos de tudo aquilo que a pandemia do Covid-19 trouxe para todos nós. Nesse tempo, nesse mais de um ano, digamos, de isolamento social, entre idas e vindas, fechamentos e abertura dos comércios e das instituições, entre a abertura para um pouco mais de contato e fechamentos para um pouco mais de contato, os corações, as mentes, todos nós, de alguma maneira, somos influenciados por tudo isso, e o nosso coração, a nossa mente, parece viver uma certa confusão. Confusão porque o tempo, neste momento que nós enfrentamos, ele corre de uma forma diferente. Muitas pessoas perderam a noção do tempo, perderam a noção de horários. Atividades que eram feitas de uma forma passaram a ser exercitadas de outra forma. Professores, médicos, militares, todos que têm aí a sua profissão, e mesmo aqueles que não estão em ativas na profissão, dentro dos seus lares, tiveram que fazer uma adequação dos modos de vida, da forma com a qual vinha desempenhando os seus afazeres. Tempos difíceis são estes que vivemos hoje, mas outros tempos também existiram, nos quais pessoas sofreram, pessoas tiveram angústias em seus corações, medos, dores e perdas. Isso é um sinal de que os tempos difíceis são realidade na vida do ser humano. E o ser humano, quando está diante desse tempo ou desses tempos difíceis, para usar a linguagem de um pensador, dessas situações limites, situações que colocam a nossa vida em um termo igual uns aos outros. Porque diante desses tempos difíceis e dessas situações limites, todos nós ficamos e somos colocados no mesmo patamar. Sendo um sinal de que a vida e tudo que nela acontece a todos nós, requer de nós algum discernimento e cautela para viver essa vida. É por isso que a manifestação de Jesus com o Evangelho do Reino de Deus, essa vinda de Jesus ao mundo e essa sua manifestação através de gestos e palavras, ela vai convidando as pessoas a aderirem a essa boa notícia, e ao aderirem a essa boa notícia,
o comprometimento com esse reino de Deus apresentado por Jesus, essas pessoas, esses discípulos e por consequência nós também que abraçamos a mensagem de Jesus Cristo, vai causando algum tipo de transformação diária, anual, todos os dias em quem se professa seguir a Jesus. Nesse caso do texto, lemos aqui um fato que era corriqueiro, você ter pão e o pão acabar. Pela manhã você compra o pão, come o pão durante o dia e durante o novo dia você vai ter que adquirir novo pão. Mas o caso aqui é que os discípulos de Jesus, eles tinham acabado de ter uma experiência de questionamento de Jesus acerca do que ele poderia ou deveria ou não fazer, ou do que os seus discípulos deveriam ou não fazer. Mais ainda, uma descrença no que Jesus poderia fazer. Estou falando aqui do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. As pessoas já tinham visto Jesus operando milagres, multiplicado pães pelo menos 2 vezes. Elas já tinham visto Jesus operando maravilhas por onde passava. E alguns fariseus, descrentes em seus corações, chegaram para Jesus e disseram assim: nós queremos ver um sinal do céu. Às vezes, a incredulidade do coração de muitas pessoas faz com que elas tenham o seu coração e a sua mente embotada, ou seja, mentes cauterizadas, não conseguem discernir a ação de Deus, mesmo a ação de Deus estando tão explícita diante delas. No caso aqui, os fariseus pedindo Jesus um sinal do céu, é o que existia dentro do coração deles. Mesmo tendo toda a religiosidade, cumprindo todos os rituais da religião, mesmo sendo rigorosos em seu modo de viver a sua religião, esses fariseus ainda duvidavam do que o poder de Jesus Cristo poderia fazer na vida das pessoas. Estavam pedindo um sinal. Dê para a gente, Senhor Jesus, um sinal, porque nós ainda não acreditamos que você é o Filho de Deus e o que você opera, Jesus, seja aquilo que Deus de fato deseja. Há muitas pessoas tendo diante de si fenômenos e presença viva de Jesus através de vários fatos, através de várias ações de pessoas para com elas, de cuidado, de bênçãos que recebem, mas muitas vezes não há no coração um reconhecimento. O que há é muitas vezes uma incredulidade. Isso também é de fato na vida de muitas pessoas, que às vezes não são como os fariseus, mas vivem a vida como se Deus não existisse, como se a comunidade de fé não existisse. Vivem suas vidas como se o próximo não existisse. Vivem suas vidas como que se aqueles que padecem não padecessem, aqueles que sofrem não sofressem. É uma hipocrisia no coração professar a fé, mas não ter e não viver tudo aquilo que a fé implica. Professar estar numa comunidade de fé, uma comunidade que segue Jesus, mas não desejar a comunhão com essa comunidade. Professar a fé que transforma e que nos faz um, mas não demonstrar explicitamente um interesse por estar junto, estar com
chorar com, alegrar com a comunidade. É um gesto de hipocrisia e que Jesus está o tempo todo condenando, porque com ele e a sua mensagem do reino é uma mensagem que nos convida a comprometer com a comunidade, a comprometer com aqueles que sofrem, com aqueles que se alegram, é viver uma vida na vida, uma vida que se interessa de fato por aqueles com os quais eu decidi viver a vida do reino de Deus. Então os fariseus estavam procurando um sinal. Uma incredulidade brotara no coração desses fariseus, seguidores e professavam crer em Deus e seguidores da lei. Por outro lado, no tempo de Jesus, existia o Herodes, a representação do poder que, mais do que ter o poder em mãos, era usar do poder para fazer a maldade. Herodes representava a violência truculenta dos tempos de Jesus. Herodes era o governante insensível, o governante que não tinha no seu coração a sensibilidade. E nós encontramos nos tempos de hoje também essa truculência violenta na vida de muitas autoridades, sejam políticas, sejam autoridades religiosas, sejam autoridades no mundo da empresa. São pessoas que têm o poder nas mãos e usam esse poder para agir com violência truculenta. É sobre isso que Jesus está falando nessa narrativa dos seus discípulos e com os seus discípulos. Ele acaba de ser questionado pelos fariseus, ele sobe num barco e vai com seus discípulos. Naquele momento, ele detecta e eles detectam que faltou pão, ou seja, os seus discípulos deixaram de ter uma certa atenção com o alimento quando se fizessem uma viagem. Aqui nós temos uma questão interessante, porque é possível que a gente viva as nossas viagens, que a gente faça os nossos percursos, mas estarmos desprevenidos, estarmos desatentos com o que passa à nossa volta, e desatentos com a nossa família, desatentos com a nossa espiritualidade, desatentos com o que se passa no mundo. A desatenção, a falta de cautela, ela tem sido quase que um contínuo sobre a vida de muita gente. Muitas pessoas vivem desapercebidas acerca do mundo, acerca das coisas, acerca da vida com Deus, acerca da vida em comunidade. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escrevera uma de suas cartas, ele sempre alertara aos seus ouvintes: desperta tu que dormes, resplandeça. Desperta tu que dormes. Então a pandemia tem trazido uma dormência na vida de muitas pessoas. E os discípulos de Jesus estavam desatentos, não estavam cautelosos, não levaram pão para a caminhada. E aí Jesus fala com eles: vocês não trouxeram pão? E eles: não trouxemos pão. E Jesus usa uma linguagem. E essa linguagem figurativa, os seus discípulos não entendem. Jesus fala assim: ora, tomem cuidado. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado com o fermento de Herodes. Esse fermento está espalhado na sociedade. Esse fermento está diluído na massa, no povo, está diluído nas mentes, está diluído nos corações, nos grupos de WhatsApp, está diluído dentro das famílias, dividindo pessoas. Tome cuidado com esse fermento. Aliás, dois fermentos. É o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E aí a gente poderia perguntar: que fermento ou quais fermentos são esses?
Jesus estava chamando a atenção dos discípulos para eles terem cautela com relação a esses dois tipos de fermento, porque ele estava ensinando a eles um fermento que era aquele que de fato faria a diferença, o fermento do reino de Deus. Mas se o reino de Deus estava fermentando o coração e as mentes das pessoas, existiam outros dois tipos de fermento que estavam tomando também o coração das pessoas. Vamos lá. Qual era o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus era o fermento da hipocrisia e das aparências. Hipocrisia e aparência é o que a gente muito percebe na sociedade dos tempos de hoje. A hipocrisia é viver com uma fala, com um discurso que se cobra de todo mundo, de todas as pessoas, mas que a vida não contempla aquilo com o que a gente cobra das pessoas. A gente vive essa hipocrisia no mundo da política, a gente vive essa hipocrisia no mundo religioso, a gente vive essa hipocrisia dentro das igrejas, fora das igrejas, na sociedade como um todo. Acusar o mundo inteiro, cobrar por conta de regras morais. E como eu sou do mundo evangélico, eu vou falar da nossa casa. É possível que na religião evangélica brasileira nós tenhamos muitas pessoas, e lideranças inclusive, cobrando do mundo político, cobrando da sociedade, mas o dever de casa deixando de ser feito. O dever de amar, de acolher, o dever de respeitar, de ser tolerante, o dever de saber o lugar da gente, o espaço onde a nossa fala deve ser proferida e como essa nossa fala deve ser proferida. O dever de cuidar dos problemas internos das nossas comunidades. Dentro das nossas comunidades existem muitos problemas e que nós, lideranças religiosas, precisamos estar atentos para ajudar, para cuidar e para acolher. Mas a hipocrisia muitas vezes grita alto, querendo transformar o mundo, transformar a sociedade, transformar a política, e às vezes a gente não faz o dever de casa. Nos tempos de Jesus existia uma hipocrisia religiosa. A hipocrisia religiosa dos fariseus e de outros líderes, mas dos fariseus, que cobravam de todo mundo, de todas as pessoas, mas não tinham coragem de estender a mão para quem sofria. Cobravam de todas as pessoas e tudo que poderiam cobrar em termos de deve-se fazer isso, mas não tinham nos seus corações a compaixão para com aqueles que estavam marginalizados. Hipocrisia religiosa, Jesus está dizendo, cuidado com esse fermento. Esse fermento já pegou muita gente, já pegou muitas lideranças religiosas, já pegou muitos crentes das igrejas. Esse fermento está tomando a sociedade como que um vírus. A hipocrisia e a aparência. Era isso que estava no coração e na vida dos fariseus. Vida de aparências e a hipocrisia. Jesus diz, cuidado, acautelai-vos deste fermento. Mas o outro fermento, que também existia no tempo de Jesus e que existe no tempo de hoje, era o fermento de Herodes. Como eu já disse anteriormente, o fermento de Herodes, que Jesus estava se referindo, era a truculência, a violência, agir com violência nas palavras, agir com violência nas atitudes, agir com violência para com todos, violência diante das situações que estavam postas diante de Herodes. Herodes era o líder truculento e violento. Jesus está dizendo, acautelai-vos deste fermento de Herodes que está tomando os corações e as mentes das pessoas. A violência e a truculência. É só verificar nas redes sociais, verificar nos grupos de WhatsApp, verificar nas falas das lideranças políticas, verificar nas falas de lideranças religiosas. Nós estamos percebendo
cada vez mais esse fermento sendo espalhado na sociedade. O fermento da truculência e da violência truculenta nas palavras e às vezes nas ações. Veja que coisa horrorosa que tem tomado a nossa sociedade brasileira, a nossa sociedade e o mundo como um todo. Jesus está dizendo: cuidem-se, cautela com o fermento dos fariseus, fermento da hipocrisia e da vida de aparências. Cuidem-se desse fermento de Herodes, o fermento da violência truculenta, manifestas em gestos e palavras. Por que Jesus está alertando os seus discípulos quanto a isso? Porque o ensinamento de Jesus é um ensinamento para a vida. E os discípulos de Jesus que aderirem à sua mensagem, à sua palavra, eles teriam que viver sob um outro tipo de fermento, o fermento do amor. O fermento do amor que Jesus ensina e que Jesus pratica e que Jesus convida os seus discípulos é o fermento que nos instrui a vivermos nesse mundo com sabedoria, com discernimento, a carregar o pão e não sermos displicentes diante da vida. São aquelas informações que chegam até a gente e a gente vai bebendo de tudo isso sem critérios. São as armadilhas que são postas para que a gente possa cair nelas, e a gente cai, e a gente entra nos jogos que são colocados desse fermento da hipocrisia e nesse fermento da violência truculenta. Jesus está dizendo: acautelai-vos, sai fora, se a gente pudesse usar uma linguagem coloquial, rotineira. Saia, fuja dessas armadilhas. Abrace o fermento do amor. O fermento do amor, ele é expresso numa linguagem que é uma linguagem amorosa. Linguagem que não ofende. Linguagem que não coloca o outro sobre um ponto de vista menor ou sobre uma situação menor, humilha o outro. O fermento do amor é o fermento que faz a gente compreender e se colocar no lugar do outro. A entender o ponto, procurar entender o ponto de vista do outro. Discordar é legítimo e deve ter discordâncias muitas vezes, mas isso não significa que a gente tem que colocar o outro sob os nossos chinelos. A ideia do outro é a gente colocar sob os nossos chinelos. Tempos de violência truculenta, tempos de hipocrisia e aparências. Jesus nos convida a vivermos o fermento do amor. O amor transforma, o amor une, o amor faz com que a gente tenha transformação ao invés de confusão. O amor traz respostas ao invés de trazer confusão e dúvida. O amor se solidariza ao invés de desdém. Que o Senhor nos ajude a abraçar o fermento do reino e a deixar de lado e ter cautela diante do fermento da hipocrisia, o fermento dos fariseus, e da violência truculenta, o fermento de Herodes. Que Ele nos dê graça nesse dia, nessa noite, nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Caminho é do Mestre.
Nós chegamos ao final desse culto, desse nosso encontro. Eu queria terminar de uma forma diferente hoje, esse nosso culto. Eu queria que você parasse no seu momento aí, onde você está, no seu sofá, na sua sala, onde você estiver assistindo, e a gente tivesse agora um momento de oração. Que seja 1 minuto, que sejam 3 minutos, que você pare onde você está agora, que você ore pelo nosso país, ore pelo nosso mundo, ore pela nossa igreja, pela nossa cidade. Precisamos da ação do Senhor. E a nossa oração, eu quero sugerir que a gente ore: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino sobre nós. É assim que eu quero terminar nessa noite, convidando você para orar. Orar onde você estiver. Eu vou orar aqui com a minha família, eu, Gabriela e Maria Luísa. E convido você também para orar com a sua família, ou se você estiver só, que você ore também. Pelo mundo, pelas famílias, pela igreja, pelo nosso país.